Oi, eu quero falar hoje sobre um filme que estreou bem recentemente na Netflix e esse filme é O Tigre Branco. O filme ele é baseado em um livro que é best-seller, que foi o primeiro livro de um autor e esse livro fez bastante sucesso. Esse livro já tem alguns anos e sempre houve um impasse na hora de adaptá-lo para o cinema, mas conseguiram fazer esse grande feito e é um filme que basicamente trata de todo um sistema de opressão focado, claro, na realidade do país da Índia, que é onde o protagonista vive, mas eu sinto que é um filme, assim como o Parasita, que ele acaba tocando em certos aspectos de uma sociedade que é completamente devota e dependente também de um sistema que idolatra o capital para poder sobreviver e no meio desse sistema, infelizmente, aqueles que têm pouco, aqueles que estão na margem vão sendo prejudicados. Então, o Tigre Branco é basicamente uma grande epopeia sobre tudo isso que acontece. O nosso protagonista é o Bauram, que é interpretado pelo Adarsh Gourav. Desculpa se eu pronunciei errado, mas ele é um rapaz que ele mora em uma vila na Índia, tá? Que é de uma cidade um pouco menor, um pouco mais afastada da cidade de Mumbai, que é uma cidade muito grande e bastante urbanizada de lá. E ele é uma criança prodígio. Na escola ele já se destaca entre os outros alunos porque ele consegue entender inglês melhor, ele consegue entender matemática melhor, mas todo esse sonho que ele tinha de estudar, inclusive de conseguir uma bolsa e uma escola melhor, acaba sendo interrompido devido à necessidade de prover para a família. Logo no começo do filme, tá? Logo nos primeiros 20 minutos de filme você descobre tudo isso, e tudo isso sendo narrado pelo próprio Bauram. Porque a primeira cena que abre o filme é, na verdade, ele em outro patamar, claramente, você percebe por conta das roupas e do penteado, ele fazendo uma carta para o primeiro-ministro da China com a intenção de conhecê-lo, e nessa carta ele vai contar a sua história. Então, todo o processo de escrita dele se torna, na verdade, uma narração em off que continua por todo o filme, explicando a sua jornada e mais ou menos como ele foi parar onde ele está. É um filme que usa esse recurso de maneira muito boa e que te instiga a entender da boca de quem estava vivendo aquilo o que realmente acontece, porque muitas vezes durante o processo de se criar uma história a gente precisa falar pelos personagens e falar pelos personagens usando ações, usando diálogo entre o personagem 1 e o personagem 2, e nesse filme, que é um recurso que eu particularmente gosto muito, a gente tem a narração que se torna também algo muito profundo e algo que te conecta melhor com o que o personagem quer dizer. A vida de Bauram começa a mudar quando ele tem a oportunidade de trabalhar como motorista do Ashok, que é interpretado pelo Rajkumar Rao. Novamente, se eu pronunciei errado, me perdoem. E ele é o filho, na verdade, de um cara muito rico e ele tem várias ideias diferentes em relação a toda a tradição da cultura indiana, e é aí que o filme começa a tocar no sistema de castas indiano, onde existem castas inferiores e superiores, e o patrão dele, o Ashok, estaria nessa superior e o Bauram na inferior. Só que o próprio Ashok, ele é aquele tipo de cara que, apesar dele estar inserido no mundo de certos privilégios que a vida dele conseguiu dar para ele consegue ainda questionar um pouco desses privilégios. E é aí que começam várias situações de extrema tensão e desconforto social, onde você está olhando para a tela e, ao mesmo tempo que parece tudo muito distante, já que a gente está falando de um país que não fica perto do Brasil, que tem costumes completamente diferentes, você sente que aquilo acontece em algum nível em várias camadas da nossa sociedade também. Basicamente, o filme aí começa a desenrolar todo um enredo onde o Bauram começa a perceber
que durante toda a sua vida, de certa forma, ele foi enganado e enjaulado. Ele foi privado de conhecimento, ele foi privado de uma educação de qualidade, ele foi privado de uma saúde de qualidade. E dentro dele começa uma revolta muito grande contra tudo isso, primeiro com a sua própria família, porque nesse processo de entender o que está acontecendo, ele crê que é a família que não o instruiu muito bem, mas conforme ele vai convivendo com o Ashok e a noiva dele, ele percebe que talvez não seja uma questão pessoal, talvez isso seja uma questão sistêmica e eu estou inserido nesse sistema e será que tem como sair? O tigre branco ele é um animal extremamente raro na natureza. Inclusive é um animal que infelizmente sofre com caças e tráfico ilegal, mas na natureza ele é um animal excepcional, ele é um tigre. Tigres são animais extremamente espertos, extremamente sorrateiros e rápidos, e o tigre branco especificamente, ele tem todas essas qualidades e ele é raro. E no livro e no filme existe esse paralelo do tigre branco ser o Balram e ele ainda não ter descoberto isso, ele está no processo de se tornar esse felino que consegue tomar todo o território para si. E aí é que começam muitos questionamentos interessantes que eu tive depois de assistir o filme principalmente, e durante o filme, e questionamentos que o próprio filme vai trazer para você em relação a toda essa dinâmica social que a gente vive. O Balram, ele começa a nutrir esse ódio, primeiramente por sua família, como eu falei, depois pelo sistema e finalmente ele entende que o sistema tem rostos, o sistema tem nomes. E então ele começa aí uma jornada de, enquanto se conhece, ter que conhecer como aquelas pessoas funcionam para poder então tomar alguma atitude em relação a tudo que está acontecendo. Enquanto tudo isso também está acontecendo, ele vai percebendo que talvez toda essa questão do tradicionalismo, que é muito valorizado, principalmente do lugar que onde ele veio, vai ter que ser quebrado para ele conseguir chegar no objetivo dele. Dentro de um sistema capitalista, existe um sistema neoliberal, que o seu conceito é basicamente o seguinte: a gente tem a economia, a gente tem as empresas e a gente tem o mercado. E do outro lado, a gente tem o Estado e todos os seus mecanismos e o assistencialismo social. E o que é que a gente tem que fazer? Segundo os neoliberais, a gente tem que reduzir a participação do Estado e aumentar a participação do mercado, porque o mercado, dentro dessa maneira de se pensar, ele se autorregula. A economia, ela funciona com parâmetros matemáticos, com formas de operar que ela vai se regulando sozinha. E isso se torna uma forma de governar países, inclusive. Acontece que eu creio que o tigre branco é, sobretudo, uma forma de criticar o neoliberalismo presente na Índia do século XXI, principalmente com jovens. Ainda existem muitas pessoas na margem e o que o Balram consegue e tenta fazer é quebrar esse sistema de dentro para fora, já que ele se insere dentro dessa família e dentro do sistema, portanto, mas ao mesmo tempo ele percebe que para fazer isso ele precisa reforçar diversas estruturas que são presentes dentro desse pandemônio que é viver o tempo todo com medo de não estar vivendo, e sim meramente sobrevivendo. A maneira como o protagonista consegue e o tempo todo durante sua jornada tenta atingir o conceito do super-homem é um conceito do Nietzsche que engloba aí a ideia de que esse homem, esse ser, ele tem uma capacidade por meio de suas vivências e por meio da sua racionalidade de atingir um patamar diferente em relação ao seu poder sobre os outros e a seu poder sobre si mesmo. Então, quando tudo isso é colocado em jogo, você percebe que
Assim como em muitos outros países em desenvolvimento ou ditos como subdesenvolvidos, para você conseguir chegar nesse patamar, não vai bastar a sua boa vontade, não vai bastar trabalhar muito. Em diversas partes o filme mostra, e o Balram narra, essa questão tóxica que existe entre o empregado e o empregador na Índia, e você percebe que isso se aplica também bastante no Brasil, e você percebe que talvez não tenha um caminho correto e um caminho que não envolva corrupção, um caminho que não envolva sangue e um caminho que não envolva muito sacrifício para você conseguir talvez sair de dentro desse loop. E esse loop seria sempre ser subordinado de alguém ou sempre subordinar alguém de maneira quase inumana. E aí esse filme naturalmente foi muito comparado com Parasita. Assim como Parasita, ele trata de uma questão de mobilidade social. A capacidade que um indivíduo tem de sair, vamos dizer assim, de um ponto A para um ponto B na sociedade. Claro, supondo sempre que o ponto A não é um ponto tão bom de se estar e que ele pode ir para o ponto B, e que essa questão de poder ir ou não depende exatamente dele, depende de uma série de coisas, de políticas externas ou internas, e o mercado geralmente não ajuda o indivíduo a chegar nesse lugar. E aqui a gente tem inseridas questões muito profundas e pesadas e realidades sobre a Índia que em Parasita a gente vê de maneira superficial. O Balram, ele é muito vocal, ele fala na lata tudo o que acontece ou tudo que poderia acontecer dentro de um país onde aparentemente a corrupção ela é um problema vital, ela é um problema que está desde a raiz. E a mensagem do filme acaba sendo bem dúbia por um lado, porque você tem ali um personagem que tem esse ímpeto que é bom de querer fazer uma mudança, mas esse ímpeto rapidamente se torna algo muito individual, individualista, e é aí que você começa a se questionar qual a mensagem final do tigre branco. O próprio conceito do tigre branco, de lidar com essa ideia de que é um animal raro na natureza e que só nascem alguns a cada tantos anos, me lembra muito o conceito de genialidade, que é um conceito que vem sendo bastante debatido, bastante desconstruído, porque essa ideia de que podem existir essas pessoas apenas estimula a crença de que todas as outras não são dignas. O filme foi dirigido pelo Ramin Bahrani e ele foi um filme bem difícil de ser feito porque eu não li o livro, tá? Mas eu consegui pegar alguns trechos para fazer esse vídeo e, pelo que eu entendi, é um livro que seria bastante complicado de adaptar, primeiro pelo tamanho. Então ele optou por fazer cenas onde a montagem é bem esquisita desse filme em alguns momentos, as cenas parecem acontecer de maneira muito rápida, tudo corta muito rápido. É um filme bastante dinâmico, apesar de ser um filme longo, você não vai se perder ou vai ficar entediado no meio do caminho, com certeza não. A fotografia também é bem legal. O filme, inclusive, vem sendo também apontado, comparado com outro filme, que também é um filme indiano, não sei se esse termo está correto, se não estiver, por favor, me corrijam, mas que é o Quem Quer Ser um Milionário, porque justamente o tigre branco está sendo visto como oposição, o anti-Quem Quer Ser um Milionário, onde na história um jovem, por meio de um programa de TV, como se fosse uma loteria, ele consegue, pelo mérito dele e devido à vida sofrida que ele teve, ter todas as respostas lá do programa e conseguir o seu objetivo final, que é ser um milionário. Como se isso fosse algo simples ou algo que você consegue pela sorte ou pelo seu mérito, que é aí onde vem essa questão da meritocracia. Será que uns merecem e outros não? E se for o caso, por quê? Essas questões que estavam na cabeça de Balram, que foram resolvidas por ele de uma forma, convidam você, com certeza, que está assistindo, a pensar sobre essas questões e pensar se há resolução para elas e de que forma conseguiríamos resolucionar.